Meu filho começou a estudar recentemente numa escola católica. E eu sou cristã, frequento igrejas evangélicas, mas eu não sou religiosa. E para mim, assim, a base de tudo é Cristo, sempre foi Cristo, mas eu não me mantenho em bolhas, bitolada em bolhas, e enfim. E aí ele começou essa semana numa escola católica de freiras. E tiveram alguns momentos que me levaram à reflexão de como é a cultura de cada religião, né? Como isso molda a característica das pessoas que estão ali naquele grupo. Por exemplo, eu já frequentei muito igrejas evangélicas e sempre era muito centralizado tudo no pastor. Então, assim, o pastor era a figura central e muito admirado, muito querido, e até aí tudo normal, tudo muito bem. Só que eu já passei muito perrengue com os meus filhos quando eles eram menores, na fase mais de bebê, e na fase que eu me separei, me divorciei de um relacionamento extremamente abusivo, narcisista, e eu fui buscar ajuda com essas pessoas. E essas pessoas sempre me acolheram de uma forma muito superficial. Voltando a falar que esse vídeo não é criticando nenhuma religião, nada, como eu disse, eu não sigo religiões, eu sigo Jesus e aonde ele está, para mim, é o que importa. E eu tenho já as minhas convicções formadas, eu frequento igreja evangélica por causa dos meus filhos e para eles formarem as próprias convicções, já que eles são crianças e eles não têm ainda as suas próprias convicções formadas. Mas eu mesmo, eu não gosto de participar, eu não gosto de me envolver, eu gosto de ir escutar a palavra, escutar sobre a Bíblia, absorver aquilo e tirar a minha reflexão, meu próprio entendimento, enfim. E aí eu percebi, né, que quando eu precisei dessa ajuda, quando eu interrompi esse relacionamento extremamente abusivo, eu recebi uma ajuda superficial. Eu recebi uma ajuda que não era a ajuda que eu precisava. Por exemplo, a minha mãe tinha acabado de falecer, eu estava de luto, num relacionamento que eu não entendia o que eu estava vivendo, porque na minha cabeça eu achava que era normal, eu não tinha o conhecimento, o amadurecimento e a sabedoria que eu adquiri, que eu tenho hoje. Então, eu achava aquilo normal. Eu lembro que quando eu fui pedir ajuda, a sala do pastor, enfim, de tudo, era tudo muito bonito, tudo muito luxuoso, assim. E esse pastor que eu acompanhava, ele era do Rio Grande do Sul. E eu morava em São Paulo e eu acompanhava ele pela internet. E os vídeos dele na internet sempre foram com muitas visualizações. Tinha live deles que tinha tipo 40 mil visualizações. Então eu sempre falava assim, poxa, quando esse pastor. Nossa, como eu queria ir no culto ao vivo desse pastor. Um dia, se ele vir para cá, eu quero participar do culto dele. E milagrosamente esse homem foi para lá, mudou para Barueri. Eu comecei a frequentar a igreja dele de perto. Então, eram pessoas muito fervorosas na fé e acreditavam muito no poder das visões desse homem. Só que aí algumas coisas não foram encaixando. Por exemplo, isso que eu falei da parte que eu precisava de ajuda. Então, quando eu fui pedir ajuda e expus, né, o que eu vivia no meu relacionamento, eu fui orientada a permanecer orando, a denunciar, né, as agressões que eu sofria, mas permanecer orando. E eu tinha dificuldades financeiras, né? Porque eu dependia dele. Então, me deram soluções que não eram soluções para mim, que não serviam de nada para mim. Então, vai vender bolo na rua. No shopping tal loja está precisando. E assim, eu trabalhei de CLT desde os meus 16 anos de idade. Então é óbvio que no shopping sempre estão precisando de gente. Quem já trabalhou no shopping sabe que no shopping sempre precisa de funcionário. Vai vender bolo na rua. Eu totalmente depressiva, nem fogão eu não tinha para cozinhar um bolo, para fazer nada. E com duas crianças pequenas que eu não tinha onde deixar, não tinha o que fazer. E a minha filha era bebê.
Então, assim, eram umas soluções que, tipo assim, vai lá, se vire. Então, aí tá, né? Passou, minha vida mudou, nova fase, vivi coisas extraordinárias. E agora, eu me mudei de cidade novamente e precisei de ajuda, né? Para, enfim, para me localizar, para me instalar num lugar. E como sou eu e os meus filhos, não tenho uma rede de apoio grande, não tenho nem grande nem pequena, né? Não, rede de apoio quase o mínimo possível. E aí eu fiz conexões com algumas pessoas cristãs católicas. E eu estava assim num momento tão me sentindo órfã, solitária. Ele tá passando um negócio aqui, um caminhão. E eu estava muito assim deprimida e falando para Deus, né? Falei, poxa Deus, meus pais são falecidos. As crianças têm a família paterna ausente. É só eu e por eles. E eu tava me sentindo abandonada, sabe? Eu tava me sentindo assim que, poxa, eu tenho que ver tudo, fazer tudo e não tem um filho da mãe para ajudar a fazer alguma coisa. E aí eu fiz conexões com essas pessoas cristãs, católicas, e a ajuda delas vieram de uma forma muito rápida e muito sobrenatural. E eu não tenho distinções de culturas, de crenças. Eu acho que cada um tem a sua crença, cada um foi criado de uma forma. Então, um acredita numa coisa, outro acredita noutra, e para mim tá tudo certo. Como eu falei, para mim, o centro de tudo, o início, meio, fim de tudo é tudo Jesus. E para mim é isso que importa. Então, essas pessoas conversaram comigo, me acolheram de uma forma familiar mesmo. E, assim, se proporam a me ajudar nas coisas que eu estava precisando, a localização, a escola, casa, tudo. As coisas de mudança, fretamento de algumas coisas. E até para carregar um armário. E eu me senti muito amada, muito acolhida por essas pessoas. E eu percebi o quanto as pessoas católicas, elas são amorosas e elas são prestativas no pouco que elas têm. Então, assim, eu vejo muito o povo evangélico, assim, eles falando muito sobre abundância, sobre prosperidade, sobre sucesso, e são as pessoas que menos são abundantes, menos são prósperas, e o máximo de sucesso que elas têm é delas, não é dos outros. E como que você mede o sucesso de uma pessoa? Pela medida de amor que ela tem para dar para os outros. E a medida de amor é de cada indivíduo. Por exemplo, eu estou precisando de alguma coisa. E aí eu falo para, o que você precisa? Eu preciso de tal coisa. Aí a pessoa vai lá e fala, tá, eu vou orar por você. Só que eu não preciso de oração. Eu preciso de dinheiro. E aí, ou ao contrário, né? Ou a pessoa vai, olha, vou te dar aqui dinheiro, vou te dar R$ 1.000, uma oferta, e você não precisa de dinheiro. Você precisa de oração, porque você está com o teu emocional abalado, você está com a tua alma destruída, você está de luto. Então, às vezes, as pessoas elas não querem dar o que a pessoa realmente necessita. Às vezes, elas querem dar algo que para elas é bom e não é, às vezes, nem para ajudar o outro. É só para confortar o próprio ego. Então, se eu quero ajudar alguém, eu vou fazer algo que seja bom para a pessoa, que seja útil para a vida dela, não algo que seja bom para mim, que conforte meu ego. Então, eu só vou estar ajudando o outro quando a minha ajuda for útil à vida do outro, não quando for útil para a minha vida. Então, eu percebi que as pessoas católicas, elas são muito caridosas, muito prestativas. E como meu filho começou nessa instituição católica de padres e freiras,
Como eu falei, eu sou cristã, para mim, eu centralizo tudo para Jesus. Eu não tenho o hábito de orar para santos, eu não sei rezar um terço, nada, mas eu respeito, entendo. E eu percebi o quanto elas se doam de verdade pelas outras pessoas. Então, é uma questão de cultura, não sei, de determinadas religiões, de determinadas centros espirituais, né? Não sei como que chama, e que moldam as pessoas daquele ambiente. Então eu percebi assim, ó, como o cristianismo dos evangélicos, muitas vezes, é muito centralizado individualmente no próprio ego, no meu próprio bem, e de querer enfiar Jesus a goela abaixo nos outros. E às vezes não é assim que funciona. Às vezes é de você dar um pão e água para a pessoa, é que ela vai reconhecer Jesus através da sua vida. E eu percebi esse tipo de comportamento nos cristãos católicos, que eles têm esse tipo de amor, de doação, de caridade, de fato, pelo que as pessoas necessitam no momento. Preciso de uma cama, preciso de um gás em casa, enfim. Seja de qualquer coisa, eu percebi que eles realmente têm essa predisposição para ajudar as pessoas. Eu não estou aqui falando mal de pessoas evangélicas, nem falando que eu vou me tornar católica, porque, como eu falei, eu não tenho o hábito de orar para santo e tenho já minhas convicções formadas, mas eu acho que é bom falar isso. Tem pessoas mau caráter, pessoas sem vergonhas, evangélicas, católicas, enfim, em todo lugar tem lobo fantasiado de cordeiro. E o que eu mais presto atenção é no comportamento daquele ambiente, daquele local, daquele grupo de pessoas. E esse é um comportamento que eu notei muito no ambiente católico, no ambiente cristão deles. E é um comportamento que eu quero adotar para a minha vida. Independente da religião, eu quero adotar esse comportamento de caridade, mas não a caridade que massageia o meu ego, a caridade que massageia quem eu sou. Não, a caridade que de fato ajuda o outro, que de fato, que se vê um mendigo com fome, dá comida, que de fato vê uma pessoa que precisa de uma mesa, dá a mesa, que de fato que é uma pessoa que precisa de um frete para levar uma cama de um lugar a outro. Olha, eu tenho um frete aqui, eu vou te ajudar, e vai lá e ajuda. Entende? Eu acho que isso é o verdadeiro cristianismo em si, independente da religião. Tenho muitas coisas para falar aqui, vou estender em outros vídeos. Eu tinha parado de gravar, voltei agora, talvez esteja assistindo agora, não me conheça. E é isso, eu vou continuando a gravar e falar do que eu vou falar aqui. Eu falo de relacionamento, de maternidade, de filho, de casamento, do que eu quiser. Tá bom, gente? Obrigada, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e curta aí se você gostou e compartilha aí o teu comentário se você já viveu algo assim, já teve esses pensamentos, já fez essas análises, essas críticas construtivas e já teve essas reflexões. Me conta aí que eu quero saber. Até o próximo vídeo.